Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Voz. Esse é o segundo episódio dessa temporada. Eu estou aqui com a minha esposa, Rebeca. Para quem não me conhece, eu sou o Jael. Nós somos casados há 6 anos. Dois filhos. E estamos na IBF há 6 anos também. O projeto do podcast, como vocês já têm acompanhado com a gente vai falar de histórias de casais que viveram na pele aquilo que eles prometeram no altar um ao outro, né? Sim. O episódio de hoje, o segundo episódio, né? A gente vai conversar com um casal que passou por um momento muito difícil na vida deles, vencendo a luta contra o câncer. Né, esse casal vai compartilhar aqui com a gente um pouco do que aconteceu na vida deles e como o Senhor, né, usou e como o Senhor fez com que a vida deles verdadeiramente fossem transformadas e por meio desse momento eles se uniram cada vez mais. E é isso que a gente quer passar um pouquinho para vocês. Amém. Acompanhe essa história que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar com a história desse casal. Mas antes, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, né? Sim. É quem mantém esse projeto ativo, quem ajuda aí a gente a continuar. Sim, esse é verdadeiramente, né, amor, o momento de você, que é aqui da nossa igreja, que tem uma empresa que quer apoiar o nosso projeto, esse é o momento da gente se ajudar mesmo, né? Aqui, esse espaço é destinado para você, microempreendedor da nossa igreja, que quer abençoar e também quer ser abençoado, né? Então, por que não? Se você vai comprar alguma coisa, vai fazer algum serviço, por que não priorizar os irmãos da nossa igreja? Então, por isso a gente tem esse momento aqui. E o nosso primeiro patrocinador, a gente vai falar da Preve Incêndio Extintores, certo? O Instagram deles é @PreveIncêndio. E o que é a Preve Incêndio, gente? A Preve Incêndio é uma empresa de combate a incêndio. Tudo em material contra incêndio vocês vão encontrar com ele. A empresa do irmão Abelardo e do irmão Israel Nogueira. Então eu digo uma coisa, se você não entende nada dessa parte de incêndio, de fiscalização dos bombeiros, chamem eles, conversem com eles, né? Exatamente, conversem com eles para vocês, eles vão lá, fazem uma vistoria, dão uma consultoria completa do que você precisa para o seu estabelecimento comercial ficar, tipo assim, perfeito de acordo com a vistoria dos bombeiros, né? Isso, fala com eles que tenho certeza que eles vão ter a melhor solução para vocês. Exatamente. Aí, certo? Tudo em combate a incêndio. Nosso outro patrocinador, que a gente é suspeito de falar porque o nosso filho ama, né? O Tito adora. Exatamente. É a Arca Play. É um parque infantil, o maior parque indoor de Fortaleza. Sim, o Arca Play fica lá na Desembargador Gonzaga 597. Ali no Parque da Glória. Exatamente, lá no Parque da Glória. Ao lado da Igreja da Glória, ali que vocês podem... Isso, é o estabelecimento da nossa irmã Miriam e Fernando Pontes, né? Então, gente, é maravilhoso. Para você que quer fazer a festa dos seus filhos, lá é maravilhoso. Tem várias salinhas temáticas, tudo. Você pode fechar a festa completa, quanto pode ir para você só levar o seu filho para brincar mesmo, né? Mas fazer as festinhas lá também vale muito a pena. Você pode fechar o pacote completo, com decoração, doces, né? Tudo com o selo Miriam Pontes de qualidade. É simplesmente maravilhoso. Lá é muito lindo, sério. Vale muito a pena você levar seu filho para brincar lá no Arca Play. É isso. Agora vamos para a história, para o que interessa. A gente está aqui com esse casal querido, Giovanni e Ariderna. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. A gente tem um presente aqui para vocês. Ixi, já começa assim. Já começa desse jeito, né? Vou pegar aqui essa cesta básica de produtos de beleza. Exatamente. Esse presente aqui, gente, também é de uma patrocinadora muito querida daqui da nossa igreja, a Loja da Neguinha. Certo? Aí pode abrir aí para ver, né? Já vai ficar todo mundo carente. Só a gente mais usufruir. Exatamente. Vão ser a partir de hoje o casal mais cheiroso dessa igreja inteira. Mas, gente, é maravilhoso. Olha, a Loja da Neguinha simplesmente é uma multimarca de cosméticos. Amiga, tu encontra simplesmente todas as marcas lá num só lugar, entendeu? A Nega tem as melhores formas de pagamento, ela trabalha com as maiores empresas. Então, siga, abençoe. A gente estava dizendo assim, né? Se eu posso ir na loja do Boticário, por que não comprar da Neguinha, que vende Boticário, né? Que é uma irmã maravilhosa da nossa igreja, amiga. Capaz. Olha aí. O casal mais cheiroso da igreja. Arrasou. Mas é isso, gente. Muito. Antes, né?
queria falar do casal amado, falar um pouco de vocês, né? O Giovanni e a Ariderna são casados há quase 20 anos? 20 anos? Casados 15 anos. 15 anos. Acho que juntando o tempo de relacionamento da 20 anos. Chama a história. Eles têm 2 filhos, a Giovanna e a Mariana. Isso. O Giovanni, que é biólogo, professor da rede pública e privada de ensino. E a Ariderna? E a Ariderna, ela é formada em Direito, né, amiga? Né? Tinha mestrado nessa parte assim, né? Como é que é? Fala aí. Eu sou pós-graduanda em Direito Tributário, trabalhista previdenciário, trabalhei muito tempo na área de recursos humanos, setor pessoal, e hoje me dedico à família, abrir mão de tudo isso, para honrar e glorificar o Senhor através do cuidado das minhas filhas, do meu esposo. Glória a Deus. Eles são na igreja mais ou menos um ano, não é? É isso? Isso, desde novembro do ano passado. Que legal, fez aniversário agora. Giovanni serve no Ministério de Louvor e os 2 juntos também futuramente vão auxiliar como co-líderes de PG, não é isso? Isso. Sim, então olha aí, vocês, né? Vocês aí que estão assistindo, pode ser que sejam do PG, né? Da Antes da gente entrar na história em si, a gente vai falar do nosso último patrocinador, né? Que é a Miriam Pontes. Sim, e também da, né? Loja FI. Vamos falar aí da Loja FI. As camisas que vocês estão vendo, acho que vai mostrar ali atrás da Ariderna e Giovanni, são as camisas da nossa igreja. Também é um projeto da nossa igreja para arrecadar fundos para a construção do templo, né? Então, assim, todo real que a gente arrecada com a venda dos produtos são para a construção da nossa igreja. Então, ajudem esse projeto. Tem muito produto legal. Comprem. E é maravilhoso. Abençoar a igreja, né? São produtos maravilhosos. São lindas, né? Sim, são camisas lindas. Pronto. Então, vamos entrar agora na conversa em si, né? A gente já falou demais, né, Rebeca? O momento de introdução é meio grande, mas agora vamos lá, né? Conversar com vocês. E a gente queria começar assim a pergunta básica. A gente né? começa, sempre a gente começa aqui falando. O apelido carinhoso de vocês. Você se chama. Como você chama ela de Ariderna, né? Eu sei que não chama. Não. Como é que é o apelido Até carinhoso? porque chamavam pelo nome dela é complicado. Ariderna. Ariderna, qual que é o apelido carinhoso que você Eu chama? chamo ela de filha. Desde sempre. Que lindo. E ele é o meu benzinho. E as pessoas que convivem com a gente sempre falavam, né? É o benzinho, benzinho, benzinho. Se um dia tu disser que saiu com o Giovanni, eu vou, vixe, tá traindo o benzinho. Porque todo mundo conhece ele por benzinho. E eu queria saber como foi que vocês se conheceram. Conta pra gente essa história. É longa. Sempre tem as 2 versões, né? A versão do homem e da mulher sempre é diferente, né? Na verdade, assim, nós estudávamos juntos no fundamental. Menino, Então, bem da infância aí o nós amor. estudávamos na mesma escola, de bairro, né? Eu morava num bairro e ela morava num bairro próximo. E aí a melhor escola que tinha na região era essa escola, o Colégio Mirth Soares. Né? E aí eu comecei a estudar lá, comecei a fazer a 3ª série e ela também fazia a 3ª série. E lá a gente se conheceu, aquela amizade, né? E Brincar no parquinho. 3ª série. Aquela amizade de trocar papelzinho de ice keys. Né? Aí eu lembro que às vezes eu saía de casa, né, pra ir pra escola, eu saía um pouco mais cedo. Criança ainda, né? Mas saía mais cedo. Meu pai levava minhas 2 irmãs e eu ia sozinho, pra passar em frente à casa dela pra ir junto com ela. Gente, vai que criança. 10 anos. 10 anos, já é mal intencionado. Tinha em torno de 10 a 12 anos. Mas era uma amizade amizade, assim, a gente... Eu lembro do sentimento, né, que a gente tinha... quando eu olhava pra ele, eu me sentia bem, eu sentia que eu podia contar com ele. Não era aquela coisa de hoje em dia. Não era um amor romântico. Era uma coisa simples. Quando eu tava ao lado dele, eu tenho um sentimento ainda hoje de me sentir bem, de me sentir acolhida, amada, né? Como ainda criança, eu disse, é tão bom conversar com ele, era aquele amigo verdadeiro, né? Não tinha essa intenção de, meu namorado. Não, era aquela coisa de gostar de estar junto. Desde, né, da época da escola. Desde a 3ª série. 10 anos. E assim, a gente acabou o ano, nunca... Era aquela coisa que a gente se sentia bem, brincar junto, ficar junto. Aí nós estudamos 3ª e 4ª série
E aí eu mudei de escola. Ela continuou na mesma escola e eu fui para uma outra escola. Aí vocês terminaram. Não tinha nada. Foi. Aí tiveram que se separar à distância. A distância para o casal. Pois é, mas interessante que a escola sempre foi um ambiente de separação e recomeços, né? Uhum. Quando eu estava no ensino médio, fazendo o primeiro ano, numa outra escola, nós nos encontramos de novo. Ou seja, no fundamental e agora no ensino médio, né? Uhum. Só que a situação era diferente, porque... Segunda temporada. É a segunda temporada de Carrossel. Pois é, a situação foi diferente porque eu estava estudando e ela estava trabalhando. Ela estudava à noite e trabalhava nessa escola, já na parte administrativa, né? E eu era só um estudante, né? E a gente se reencontrou mais uma vez, mas de novo, foi só aquele oi, tudo bom? E separou de novo, né? Entre aspas, que eu fui pesquisar tudo sobre ele, né? Será que ele ainda tá morando lá naquele lugar? Eu tinha acesso a esses Quantos anos vocês tinham nesse? Já... 15 para 16 Não, anos. mais, amor. Não, era 16? Eu fazia o primeiro ano, então era 16 anos. 16. 15, 16 anos. Mas também não chegou a acontecer nada. Foi aquele Mas olhar... já deu uma faíscazinha. Aquele olhar... Aí já foi diferente. Já foi, Só que, novamente, né? Nos separamos novamente. Cada um foi viver sua vida. Sim. E aí acho que foi com 18, né? Isso já estava finalizando o terceiro ano. Quando a gente... Foi a terceira temporada. A gente se encontrou num Réveillon. E foi super interessante porque eu tinha acabado de terminar um namoro, um relacionamento. Na época, né? Rolou até chifre aí na parada. Sórdidos. E aí tava depressivo, né? Bem depressivo. Tava depressivo, triste, né? Em casa, sem querer sair pra canto nenhum. Em plano Réveillon. Cabeça doente. E aí o meu primo, que inclusive é daqui da Filadélfia também, veio junto comigo pra cá. Ele, cara, levanta aí, levanta o Mas astral. era um Réveillon. Não era a data, né? Era sim. de 31 pra 1º. É uma festa de Réveillon. Não, tava em casa. Era o dia, velho. Porque Era o dia. toda a minha família saiu pra ir pra casa dos amigos e eu não quis ir, eu quis ficar em casa. Ele tava curtindo a depressão do dia do Réveillon. em casa. Exatamente. Sim. Depressivo. E aí meu primo chegou, cara, levanta aí, vamos passear, vamos na casa dos nossos amigos. Tá mais triste do que o cachorro com os fogos, Pois é. E aí a gente... eu vesti uma roupa e tal, né? Não tava querendo muito ir, mas acabei indo. E foi muito massa porque quando a gente estava voltando para casa, eu tinha passado na casa de alguns amigos, aí passei na casa de uma última amiga em comum, né, que Estudou com a gente. estudou com a No gente. terceiro ano. E aí lá a gente se encontrou. Só que lá foi diferente por quê? Porque eu tinha acabado um relacionamento, ela tinha acabado também um relacionamento, então meio que deu um match, né? Assim, deu a... E aí essa amiga em comum... Mas não foi chifre também não, né? Essa amiga em comum, né, fez os esquemas, né, assim, pra gente poder se encontrar. E desde o dia 19 de janeiro de 2003, a gente tá junto. Rapaz, veio treinado aí. E esse Réveillon foi marcante porque eu vi ele passando, aí eu... Ei, psiu, tu é o Giovanni, né? Aí ele olhou pra trás. Já sabia. Feliz ano novo! Charminho entrou, Giovanni, dizendo que já tinha passado a vida toda. E eu me lembro como se fosse hoje, um abraço, assim, que a gente deu de feliz ano novo, né? Menino. Aí foi no dia 19 a gente marcou nosso... Foi exatamente. 19 de janeiro, foi o nosso 2003. primeiro encontro. Aí desde então, estamos juntos. Ai, que gente, que legal. Entendeu? Concorda com a versão dele? Sim. Concordo. Sempre Lembrou tem. de tudo, ele saiu em casa. Memória de elefante aí. E vamos lá, então, né? E como foi a decisão de vocês de casarem? Assim? Vocês namoraram há quanto tempo? Porque essa parte aí, vocês eram bem novos, né? Bem novos, aí. Não, vocês Aí não eram como é que cristãos? foi aí o namoro? Não. Eu sempre, assim, a minha mãe é uma mulher de muita fé, né? Ela dizia muito, olha, a pessoa que você quer, né? Peça a Deus. E eu lembro que eu sempre dizia assim, Senhor, eu quero ter uma família, sempre foi o meu sonho, né? Eu sempre tive esse sonho de casar, ter filhos, né? E quando a gente se reencontrou, 19 anos, nesse abraço de virada, eu já tive a certeza que era ele. Né? Assim, Deus preparou esse reencontro,
pra gente se ver novamente, e aí ver aquela lembrança, né, do amigo da escola, da pessoa que eu me sentia bem. E aí você falou a nossa decisão, né, de casar. É engraçado que os dois... Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, já tinha essa rotina, mas a gente se encontrava, sempre se encontrava, não tinha tempo, porque eu trabalhava de dia, estudava à noite. Sim. E a gente se encontrava no terminal de Siqueira, né? Na semana, e só conseguia se ver mesmo no final de semana, né? E aí eu lembro que ele trouxe uma aliança pra mim. Eu pensei que ele tinha trazido um salgado do terminal. Uma aliança do terminal. Eu não levei porque eu sempre comi o salgado. A do lanchão aí, patrocina a gente, né? Coxinha com suco de caju é bom demais. Então, assim, e aí a gente já sabia que a gente queria, né, ter algo sério, mas a gente sempre pensou assim, a gente precisa se organizar para isso, né? Não vamos meter os pés pelas mãos, a gente ainda estava estudando. E eu já trabalhava, mas a gente sempre pensava, vamos nos organizar, né? Sim, aí ele deu essa aliança, tipo, simbolizando o compromisso que ele queria ter, né? É legal. É aquela aliança do terminal do Siqueira, sim, aquela preta. Aquela que você não podia comer carne de porco e ficava preta. E tem aquela também que o pessoal fazia com quenga de coco, né? Ai, Deus. Aí sempre tinha que ficar trocando porque o bicho ficava preta, né? Mas era o que o dinheiro dava na época. Relacionamento forjado com o terminal os laços são pra sempre, viu? É verdade. Foi pior. Sim, mas aí a partir daí vocês tinham esse relacionamento, vocês eram jovens, né? Inclusive não eram cristãos, né? Não eram crentes. E aí depois, tipo assim, como é que vocês noivaram? Foi com quanto tempo, assim? Tipo, noivaram com quantos anos? Como é que foi isso? Foi, a gente começou a namorar em 2003... E nós só casamos em 2008. Então foram 5 anos de namoro. Sim. Né? Mas é aquele namoro, né? Que ela lá e eu aqui, né? Mais no final de semana, devido às nossas rotinas e tal. Mas sempre dentro desse período se organizando. Comprando uma geladeira e guardando, comprando um fogão e guardando, comprando as coisas, né? Eu lembro que a mãe dela até construiu transformou um quartinho lá, né, pra gente guardar as nossas coisas. Então, tipo, a geladeira passou 3 anos parada, a gente comprou e deixou lá. E foi começaram a namorar já com propósito. Já com propósito. Sim, e foi se organizando ao longo desse período, né, até que a gente conseguiu comprar o nosso apartamento, né. A minha mãe tinha um dizer que ela dizia assim, não coloca o carro na frente dos boi. Pra não, né, dar um passo maior do que a perna, ela diz desse jeito. Pois é, e aí quando a gente meio que já estava um pouco mais estruturado, né, assim, eu já tinha começado a dar aula, tinha me formado, já tinha começado a dar aula, aí a gente, não, agora é o momento, né, e aí a gente casou em 2008, então foram 5 anos de relacionamento, se preparando para esse casamento, né. E um adendo, né, tipo, vocês não eram cristãos. Não. E se fosse hoje essa mentalidade, porque querendo não foi 5 anos ali na preparação financeira e tudo, vocês acham que essa história mudaria? Tipo assim, em vez de eu conseguir comprar um apartamento, nós vamos aqui de aluguel e tudo, esse pensamento, se fosse hoje. Eu acho que seria diferente. A gente não tinha essa perspectiva, essa visão cristã do namoro, né? Sim. Então eu acho que seria diferente. Eu acho que a gente É importante falar isso. Não teria passado tanto tempo. Os noivos da nossa igreja, sim. né? Tipo assim, tem que ver também essa questão, né? É muito difícil você hoje, já começar, querendo ou não, estão começando a vida. Tipo, tinha acabado de se formar, né? Para entrar no financiamento, essa parte financeira, né? Sim. Bem assim. Então, acho que hoje vocês pensariam diferente. Sim. Quantos anos vocês tinham quando resolveram? 23, sim. A gente casou com 23 anos. Vocês fizeram cerimônia ou não? Foi só... Pois é, quando nós casamos na igreja católica ainda. Nós éramos... Eu era aquele católico praticante. Mas a família dela é muito católica, né? Teve que se batizar? Antes já era batizado? Já era, né? Batizado na igreja católica. Todos os ritos foram cumpridos, né? Primeira comunhão. A crisma eu não cheguei a fazer, não. Ela chegou a fazer. Enfim, mas nós casamos na igreja católica. E aí, nós casamos em 2008. Foi quando os meus pais e a minha irmã começaram a começaram a visitar uma igreja evangélica.
Foi né? mesmo, né? Plot E- twist aí, né? Pois é, no mesmo ano que a gente casou. A gente casou em junho e quando foi mais ou menos, acho que em setembro, por aí, os meus pais começaram a visitar essa igreja. E aí chamaram a gente para ir lá também, né, visitar. E aí foi que as coisas começaram a mudar, a perspectiva, né? Assim, não tinha essa visão cristã, o que é o crente, né? Muitas vezes eu tinha aquela visão do crente, né, pejorativa e tal. E aí visitando essa igreja vi, não é nada disso, né? É um ambiente saudável, um ambiente legal. Teve algum tipo de resistência? Porque tu falou que tu era mais católico, né? Tu era mais... É, Teve resistência, a mais resistente Bíblia? era ela. A deixar Maria foi difícil, é? Não, nem tanto. Eu lembro que a minha mãe dizia assim, mãe, a família do Benzinho tá indo pra uma igreja evangélica. Aí ela disse assim, acompanhe seu marido. Foi mesmo. E isso meu Deus, pra que mim, bênção. assim, foi a confirmação, né? Sim. E aí comecei e me identifiquei muito com as pregações, porque a minha mãe dizia muito isso, né? Olha, a gente tem que ler a Bíblia e praticar o que tá ali. Não adianta só ir pra igreja de domingo, ir pra missa, ir ali comungar e no dia a dia não viver isso, Sim. né? E isso tem muito a ver com O verdadeiro evangelho. verdadeiro Sim. evangelho. Eu acho que a transformação que eu vi, particularmente falando, na minha irmã, que era uma pessoa completamente do mundo, assim, né? Então, a gente dizia que ela mesma falava, eu sou a ovelha negra da família, né? Ela falava, né? E Deus foi mudando o coração dela, né? A ponto dela se converter. Quando ela se converteu, no mesmo dia, meu pai disse assim, meu irmão, se esse Jesus que salvou minha filha aí é o mesmo para me salvar. E fui também. E aí começou aí, um por um, né? Meu, E que bênção. e depois veio meu primo, que inclusive está aqui comigo, né, na Filadélfia. E aí chegou a minha vez, né? Me converti também, mas ela não. Então, eu lembro como... E geralmente é o contrário, né? A mulher que converte primeiro. Pois é, eu lembro como se fosse hoje, que a gente ia para o culto, eu já convertido, ela não. Nós participávamos de grupo de casais já, né? E toda a vida que estava rolando a pregação, eu ficava segurando a mão dela. Na hora do apelo, eu soltava. Entendeu? Que é para ela levantar a mão, entendeu? Nada. E não funcionava. Não funcionava. Mas eu estava tranquilo com relação a isso, né? Eu orava, conversava com os amigos em comum, né? Pedi para orar também, minha família. E aí interessante que a conversão dela, e aí deixa ela falar para a conversão dela. Né? Como foi? Vai, Aida. Não, eu pensava na mentalidade, né? Eu não uso álcool, não me prostituo, Sim. não uso drogas. Assim, eu sou uma pessoa que eu temo a Deus, que eu busco, Eu sou uma né? pessoa boa, né? Eu não faço nada de mal a ninguém. Tô vindo aqui pra Jesus igreja, já é da né? assim, minha vida Sim. já é dele, eu preciso levantar a minha mão. Eu acho que eu não vi a necessidade disso, né? Por mais que tenha lido em vários versículos a importância disso, mas eu acredito que é o poder do Espírito Santo que Sim. convence, né? E através de uma peça teatral que teve na igreja, foi tipo um musical, né? Deus confirmou meu coração através de um testemunho, né? Me impactou muito. Eu disse assim, Senhor, podia ter sido eu sem a tua graça. Né? Então, assim, a minha vida realmente pertence a ti. Por que não levantar a minha mão? Não estou devendo nada a ninguém, né? Assim, por que não? Um ato que vai honrar o Senhor, eu não possa fazer, né? E foi mágico, assim, foi um momento inesquecível. maravilhoso. Que Deus que confirmou, não foi ninguém, não foi pela, né? Não foi pela minha força. Não foi na força de ninguém, foi o Senhor Glória a Deus, que que preparou, né? E você já tinha uma Giovana nessa época? Não, ainda não. Aí, então conta pra gente como foi a decisão de ter filhos, por favor. Planeja, a gente sabe Depois aí, né? que Não, assim, e que pensam, Deus preparou tudo para as meninas nascerem num lar onde os pais estavam agora centrados teve no uma evangelho, decisão de ter né? filhos ou só aconteceu? Como é que foi que vieram as meninas? É interessante essa pergunta, porque olhando para isso, eu fico assim, que nós sempre buscamos ter o controle das coisas. Na nossa vida foi sempre assim. A gente só deixou para casar quando já tinha um apartamento, quando já tinha quando já tinha um carro para se deslocar. A gente decidiu ter filho quando já estava bem estruturado, era tipo isso, sabe? Querendo ter o controle, né? Querendo ter o controle, né?
E foi o quê? Em 2000, a Giovana nasceu em 2013, então foi 2011 por aí, ela engravidou. E foi assim, né? Não foi, a gente decidiu, de fato, né? Não, eu acho que chegou o momento de nós termos nosso primeiro filho. A gente queria ter o filho com 2 anos de casado. Aí, não, vamos primeiro comprar o carro. Não, vamos, vai, né? Sim. Colocando outras prioridades, querendo ter o controle de tudo. Sim. Só que aí, né? Tudo é no tempo do Senhor. Ela engravidou, foi uma alegria tremenda. Eu lembro daquela sala lá de ultrassonografia, o médico, olha, eu não sei se você já viu, mas tem 2 aí na barriga. São gêmeos. Tá. E aí eram 2 corações batendo e o meu parando, né? 2 eram gêmeos. E aí foi aquela alegria, né? Assim, eu estava esperando por um, mas o Senhor mandou 2. Eram os primeiros netos dos 2 lados. Só que aí é aquilo que eu falei, né? Nós sempre queríamos ter o controle da situação. Nunca... É assim, o Senhor é o dono de tudo, mas é dar com a mão e tomar com a outra, né? E aí ela, com 12 semanas, teve um descolamento do endométrio e perdeu, né? A gente perdeu os gêmeos. E foi, assim, triste, horrível, né? Quando eu lembro assim, foi muito ruim. Mas o Senhor sempre ensina, né? Nada é em vão, né? O sofrimento nunca é em vão. E pra gente isso, né? Esse fato foi um chutão assim, dizendo, olha, vocês não têm o controle. Vocês quiseram administrar tudo até aqui, né? O tempo de namoro, a hora de casar, a hora de ter filhos, mas vocês não sabem de nada. Quem tá no controle foi eu. A partir dali, a gente, poxa, né? Isso não, minha vida realmente não pode pertencer, né? O controle não pertence a gente. Vocês tinham quanto tempo de convertidos? Em 2008, nós tínhamos 3 anos de convertidos. Então já tinham essa maturidade ou não, assim, de entender que... Eu acho que nós estávamos construindo essa maturidade, né? Eu acho que acho que ela aumentou depois que a gente perdeu. Porque foi um ensino muito grande. Tudo, né? Deus estava começando a preparar vocês para tudo lá na perda dos gêmeos. Sem né? dúvida. Meu Deus, que tremendo. Vai chegar nessa parte. Conta pra gente também quando veio as crianças aí. Pronto, aí depois que a gente perdeu, 1 ano depois, eu acho mais ou menos de 1 ano, não foi? Foi rápido, amor. Foi tomar menos uma de 1 ano. garrafada. Isso não existe, tá? É sobrenatural. Pois é, e aí, mas não, filho, vamos tentar novamente, mas dessa vez vamos fazer direitinho, né? Entregar na mão do Senhor e deixar ele tomar frente. E aí veio a Giovana, né? A nossa filha que hoje completou 10 anos agora, né? Que é uma bênção nas nossas vidas. Gravidez super saudável. Glória a Deus. Foi uma bênção. E aí depois veio... Aí no meio disso tudo teve outro problema, né? Porque quando a gente decidiu ter a irmãzinha da Giovana, aconteceu o mesmo problema. Não gêmeos, nada. Mas a Ariadne engravidou novamente e perdeu novamente. Meu Deus, de Então gêmeos também. Não foi. Tá. Não foi gravidez gemelar dessa vez. Mas eu lembro assim que foi um momento difícil, mas como a gente já tinha passado pelo baque da primeira vez, o momento mais difícil talvez não foi a perda. Foi falar pra Giovana. Foi falar pra Giovana que ela perdeu a irmã. Esse foi o momento mais difícil. Mas foi lindo. Ela tinha quantos anos? Porque o senhor preparou. Ela tinha 5 anos. Nada? Não, 7. 7? A diferença dela de 3? 7 anos. E é bem nessa idade que... Ela que pediu uma irmã. Sim. Ela falou, na verdade foi incrível, porque ela pegou na barriga da Ariadne e disse assim, mamãe, minha irmã tá aqui. Sabe? E tava mesmo. A gente comprou um teste de farmácia porque ela disse que a Ariadne tava grávida. E de fato tava grávida. E quando perdeu, foi assim, eu só pensava nela, o que é que eu vou dizer para minha filha? Né? Que ela tá entusiasmada, tá super, né? Só fala nisso. E o que a gente vai fazer? Eu lembro que quando a gente saiu, a Adriana estava internada para fazer os procedimentos, né? Eu voltei para casa, ela estava na casa da minha mãe. E aí, meu Deus, o que eu vou falar para minha filha, né? Minha filha, me dá sabedoria, me dá discernimento para
coloca as palavras certas, né? Para que eu possa passar para minha filha esse momento difícil, para que não seja tão dolorido para ela. E aí Deus me deu assim sabedoria. Hoje eu enxergo que foi muita sabedoria. Porque a gente também pensava assim, né? Ela pediu tanto a Deus e Deus atendeu o desejo dela, e agora o que ela vai pensar de Deus, que Deus tirou? Sim. Pois é. Né? A gente ficou... E aí eu lembro de uma experiência científica que eu fiz com ela, né? Eu sempre gostei de fazer essas coisas. Aquela velha experiênciazinha do feijão no algodão, né? E aí nós tínhamos feito, né? Tava com poucos dias que a gente tinha feito vários copinhos com algodão e feijão. E aí eu disse pra ela, filha, vamos pegar os copinhos aqui. Aí eu mostrei. Olha, esse feijão aqui, ele germinou, tá bem grandinho. Esse aqui germinou, tá mais ou menos. E esse aqui não germinou. A vida da gente é assim, né? Tem momentos em que sementes crescem, sementes morrem, sementes não crescem da forma como a gente imagina, né? Então pense que Deus colocou uma sementinha do amor do papai e da mamãe na barriga dela, né? E você foi uma sementinha que deu certo. O Senhor quis que essa sementinha crescesse, né? Mas a sua irmãzinha é uma das sementes que não conseguiu crescer como essa sementinha aqui. Mas isso não quer dizer que uma outra sementinha plantada não vai crescer, né? Óbvio, ela chorou, né? Mas eu acho que foi bem mais tranquilo, sabe? Sim. Quando Deus colocou essa analogia na minha cabeça, né, para facilitar. E aí, quando a Ariadne engravidou novamente, né, nós oramos para que essa sementinha germinasse, né? Ficamos muito receosos, né? Fizemos muitos exames para tentar entender o motivo, né? Geneticista, porque não tinha sido a primeira vez, né? Tinha perdido um, então a gente ficou... E aí eu lembro que eles se preocupavam muito, né? Ele dizia assim, filha, a gente vai tentar de novo, porque eu não quero passar por isso de novo, que você passe por isso de novo, né? Foi muito traumático. E a gente já tinha até decidido que não íamos mais tentar, né? Até um dia que a gente saiu de uma pregação, de um culto, e esse culto falava sobre bens materiais, né? Que nada disso nos pertence. Nossa casa, nosso carro, né? Então, assim, que a preocupação dele era o financeiro, também com 2 filhos e tudo. E aí é interessante que quando a gente realmente se desprendeu, né? Não, vamos ver o que o senhor vai preparar. Sim. Né? E naquele mesmo mês eu engravidei, da Marianinha. Aí veio a sementinha que cresceu, mas cresceu valendo. Ela é a pimentinha da casa, né? É uma bênção na nossa vida. Ela tem quantos anos agora? 3. Tem 3 anos. A bebê de pandemia. Bebê de pandemia. Teve todos. É uma bebê de 3 anos que já passou por um bocado de foguete, viu? Um bocado de foguete. Sobrevivente, né? São os presentes que Deus nos deu. Gente, que bênção. Vocês compartilham essa história com a gente não conhecia alguns detalhes, né? A gente está conhecendo e surpreendendo junto com vocês, né? Imagino como é que foi a dor, né? De passar por isso 2 vezes, depois ter que passar de novo, mas confiando em Deus, né? Acima de tudo. E a gente vai então entrar na parte mais delicada da história, né? O Giovanni descobriu, né, com quantos anos tinha a filha de vocês? A Mariana tinha 1 ano. Durante a pandemia. Conta pra gente então aí, Giovanni. Foi assim. O que é que tu sentiu assim pra... pro pessoal, né? A gente também vocês... Não falou nada ainda. não falou o Tô que deixando foi que suspense aconteceu. Mas aí, ele vai contando, a gente vai descobrindo junto, então. O que é que tu sentiu, então... a gente falou o episódio, né? Na saúde e na doença, então aí até aí, apesar dos percalços, todo mundo saudável, em paz, mas aí... Uma família feliz, estruturada, né? E aí Vínhamos de meio baque, sobrevivendo, né? Sim. Uma pandemia, eu dizia pra ele assim, amor, logo no começo, né? O lockdown, aí todo mundo em casa 40 dias. Aí depois
não pode sair. Sim. Passou 1 mês e passou 2 meses, 3 meses. Eu disse, olha, saímos do período de experiência, que é 3 meses agora. Porque, querendo ou não, a pandemia trouxe muita destruição aos lares. Sim. Né? Assim, a gente ficou sabendo de muitas situações de casos de separação, porque realmente foi um período que ou ama ou se ama. Não tem outra opção, é conviver mesmo. E eu acredito que foi a preparação do Senhor, né, para tudo. Pois é, em meio à pandemia, quando já estava esfriando a primeira onda. A primeira onda, 2021. Isso, 2021. Setembro, para ser mais preciso. Para ser mais preciso, 17 de setembro. 17, primeiro sintoma. 17 de setembro. Eu estava dando aula e assim, eu já começo a ver a mão de Deus aí. Hoje eu enxergo assim. Eu estava dando aula, eu sou professor de biologia, e eu estava dando aula sobre sistema linfático. E passei a tarde inteira falando sobre linfoma e leucemia. Né? Falando para os alunos quais são os sintomas e tal. E aí eu lembro de ligar para a líder e dizer assim, filha, eu estou com uma dor muito forte no pescoço, uma dor estranha no pescoço. E não é uma dor de pescoço, parece um torcicolo, mas não é. Aí ela vai na farmácia e compra um salompas, né? Um creme para massagear, e toma um Dorflex, alguma coisa do tipo. E eu fiz isso. Fui na farmácia, tomei, não resolveu. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que o meu ombro aqui, né, que é a região supraclavicular, estava bem elevada. E eu estava falando disso na aula. No ombro. Na saboneteirazinha, né? Certo. A saboneteira estava inchada. E aí não é possível que o negócio desse está acontecendo comigo. Eu tava E tu falando já disso. fazendo os links do que tu estava dando aula. Instantaneamente já Foi 17 de setembro, uma sexta-feira. E aí eu cheguei para a Edna, quando eu cheguei em casa, né, e disse assim, filha, muito estranho isso aqui. Essa dor associada a esse crescimento nessa região aqui é muito estranho. Isso aqui está com cara de linfoma. E foi desse jeito. Tu deve... Não, pelo amor de Deus, aí tá repreendido, tá? Que é isso, não sei o que, não sei o que. E aí ela, amanhã então você vai ao médico. Tu tinha ido e tinha passado uns exames. E aí, no outro dia, já estava marcado uma ultrassom que ele ia fazer, porque assim, durante a pandemia a gente ficou totalmente em casa, né? Eu estava grávida de 5 meses quando começou a pandemia, a Mariana nasceu na pandemia, então a gente ficou realmente enclausurado os 2 anos, né? Sem ir pra médico, sem nada, porque era ficar em casa. E aí eu tinha marcado um médico pra ele tinha ido e tinha passado uma série de exames. Aí amanhã você vai fazer os exames que a médica passou e faça por conta própria uma ultrassom da tireoide, né? Porque ele tinha problemas na tireoide, aí eu faça um particular que aí já mostra pra ela, né? E assim ele fez, no sábado de manhã. Pois é, aí cheguei lá, médico, por que você tá fazendo esse exame por conta própria? Aí não, porque eu tô sentindo umas dores nessa região, eu queria investigar. Aí ele analisou e ele examinou, passou um tempão olhando, aí, disse assim, aí no final ele falou desse jeito, olha, você procura imediatamente um cirurgião de cabeça e pescoço e um hematologista. Para mim foi a confirmação. Foi. E esses médicos de ultrassom não podem falar nada, né? Mas ele foi bem incisivo. Tem alguns nódulos que eu detectei, eu acho que você tem que procurar imediatamente. Aí ele falou assim, eu não estou dizendo que você está com câncer não, viu? Nossa. Mas tá bom, bem animador, sim. E aí no mesmo dia, no sábado, eu fui para emergência, que eu estava com dor. E aí chegando lá, Deus começou a agir de novo, né? Deus usou o pastor da nossa antiga igreja, que conhecia um médico do hospital. O médico... Não, antes dele sair de casa, que ele estava... Quando ele veio da ultrassom, ele saiu da sala de ultrassom, ele fez um videochamada, a gente criou esse hábito durante a pandemia, de sempre fazer videochamada. E ele, filha, o médico ultrassom detectou uns nódulos. Quando ele chegou em casa, ele chegou chorando. E eu, o que foi? Ele, eu tô com dor. Eu disse, tá com dor? Vamos pro hospital, né? E ele ia pra um hospital. Aí eu, meu Deus, se esse homem tiver mesmo com câncer... Peraí que eu vou já pesquisar. ISEC, oncologia, será que tem algum hospital, né? E aí ele foi para esse hospital que o nosso antigo pastor conhecia o dono. Eu disse assim, foi o senhor que preparou, porque ele estava de saída quando eu pesquisei, vi o hospital e eu disse, depois a gente vai juntando as coisas, né? Entendendo assim, os propósitos de tudo. Pois é, aí ele meio que assumiu o meu caso. E ele, olha, Giovanni, realmente a gente vai fazer a cirurgia
para fazer a biópsia e tal, mas tudo leva a crer que seja. Não tem... Eram 4 nódulos, né? Era um de 6 centímetros no mediastino, né? Que é entre o coração e o pulmão, né? Então, bem delicado. E aí, eu fui internado na segunda-feira. Olha só, um diagnóstico de linfoma, para ele ser dado, tem gente que passa quase 2 anos para diagnosticar. É muito complexo. E o meu, em 5 dias, eu fui diagnosticado. A mão de Deus agindo, né? Assim, para que fosse tudo muito rápido. Porque quanto mais rápido, melhor o prognóstico. Né? E aí, eu me internei na segunda-feira, isso era um sábado. Domingo eu fiz alguns exames, tomografia. Aí me internei na segunda. E aí, na quarta-feira, no dia do aniversário dela, dia 22 de setembro, a gente recebeu o diagnóstico. No dia do aniversário dela. 2021. Aí o médico fez a biópsia, né? Por congelação, que sai mais rápido. E aí detectou que de fato era um linfoma, né? Ficou faltando descrever qual era o tipo. Aí eu aguardei mais 15 dias para sair a especificidade do linfoma. Que é para saber qual é o melhor tratamento. É isso? Exatamente. Aí foi detectado que era linfoma de Hodgkin. Só para o pessoal que tá assistindo entender. Fala pra gente o que é um linfoma, né? E especificamente esse tipo de linfoma. Já, professor de biologia, fala pra gente. O linfoma é um câncer do sistema linfático. Né? Existe o sistema sanguíneo, né? O sangue, e existe a linfa, que é o sistema linfático. E aí existem os linfonodos, que são as ínguas que a gente conhece popularmente. Né? As ínguas são locais onde as células de defesa ficam lá guardadas para serem maturadas e para atacarem os invasores, podemos dizer assim, né? São os quartéis generais do sistema linfático, né? do organismo. E o que acontece? No linfoma, as células sanguíneas elas são produzidas na medula óssea, mas elas são maturadas, as células de defesa são maturadas nos linfonodos. Então o que aconteceu? Uma dessas células, né, os glóbulos brancos, ele sofreu uma mutação e aí se instalou em um desses linfonodos, no caso foram os do mediastino, do tórax. E aí começaram a crescer, né, de forma errada e rápido, e aí formaram, esses linfonodos eles começam a crescer, aumentar de tamanho, virando tumores. Né? Aí o linfoma é isso. Aí tem vários tipos, tem o linfoma de Hodgkin, que era o meu caso, que é existem apenas 4 tipos, né? E existe o linfoma não Hodgkin, que tem aproximadamente 60 tipos. O linfoma de Hodgkin, que é o que eu tive, ele é o que tem o melhor prognóstico, comparado aos outros, né? E quando ele é diagnosticado cedo, que foi o meu caso, apesar de eu estar já no estágio 2, são 4 estágios, né? Apesar de ser no estágio 2, já mesmo assim era considerado de bom prognóstico. Né? Então é isso, é um câncer no sistema linfático. Não, peraí, só um minuto. Vocês estavam falando, então é um câncer, já estava no estágio 2, então é um câncer que vai se espalhando de maneira silenciosa, mas ao mesmo tempo vai enfraquecendo a defesa do teu organismo, né? Então, digamos assim, tu foi se sentindo mais fraco rapidamente, como é que foi isso? É incrível. Fora, né, Eu não sentia absolutamente nada. Esse inchaço que ele teve, na verdade, não... Foi a mão de Deus. Foi. O médico depois falou, foi uma inflamação, o nódulo não estava aí. Não estava. Foi para mim e para o médico, para mim saber o que eu tinha. Glória a Deus. Porque, na verdade, o problema era no mediastino, era no tórax. Sim. Aí, como inflamou, aí os outros linfonodos próximos, eles inflamou também. E aí foi, graças a Deus, que foi isso, porque senão não tinha descoberto. Todos os médicos perguntavam, né? Você teve febre constante? Teve Sudorese, emagrecimento? coceira, são os sintomas, né? Não tive nada. E já estava em estágio 2. A maioria das pessoas descobrem já em estágio 3 ou 4. E tu falou, né, que vocês fecharam o diagnóstico no dia do aniversário, né, da área técnica. Como foi assim, vocês dois, nesse momento de dizer assim, é isso, né? Porque eu acredito que vem um momento de negação. Os exames saindo, você sabe daquilo ali, e ao mesmo tempo você vai negando na sua mente, né? Dizendo, não sei o porquê. Como é que foi isso assim entre vocês e depois para contar para as meninas como é que foi isso? Quer falar a tua parte? Eu acho que não, assim, para mim, né? Não teve um porquê. Eu sempre disse assim, Senhor, o Senhor tem um propósito.
né? No sábado, quando ele... forte, né? Senhor, não é sobre mim. Nada é sobre mim. Quando ele fez o exame, né? Foi pro médico à tarde, nesse dia no hospital. Ele foi para casa, ele disse: a gente não vai ficar aqui, vamos lá para a mãe. Eu preciso falar para eles pessoalmente, a rede de apoio, né? E é isso que eu digo assim, para quem for passar, tiver, né, enfrentando uma situação dessa, não tem como passar sozinho. Primeiro o Senhor, né? Joelho no chão em oração, e o Senhor, ele usa as pessoas, né? A partir do primeiro sintoma, já falou com a irmã dele. Se a gente não tivesse falado, ela não tivesse contactado outras pessoas, né? O Senhor foi usando, né? Ele vai nos dando os anjos. E aí a gente, no sábado mesmo, vamos lá para a mãe. Preciso contar para eles e tal. E naquele dia a gente já ficou lá, né? A minha sogra e o meu sogro foram assim, braço direito, esquerdo, as pernas, né? Foram tudo. Durante esse momento a gente já ficou lá, dormimos lá e a gente foi se mudando aos poucos. Precisamos de uma coisa, ia lá em casa e pegava. E teve assim, a gente estava ainda no finalzinho da pandemia, então a gente teve essa rede de apoio, mas precisou ser os mais próximos, irmãs, né? Cunhado e tudo, mas eu lembro que eu entrei logo nos grupos do WhatsApp. Eu peço oração pelo meu marido, porque a gente, né, ele sentiu uma dor. Eu lembro o primeiro dia, na primeira noite, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu vou pedir oração, porque eu creio que o Senhor, né, tem propósito através da oração. E aí eu ia mandando notícias, né, à medida que as coisas iam acontecendo. Para Assim, contar, foi muito difícil, porque ele teve que se internar logo. Receber o diagnóstico é a coisa mais difícil que tem. É uma rasteira que você leva e que você perde o chão, você não sabe o que está acontecendo. Né? E eu lembro que eu tive uma bad pesada com Deus naquele hospital. Estava eu sozinho naquele hospital lá, no apartamento lá, né? Na enfermaria. E a minha irmã tinha saído para tentar adiantar os exames que eu tinha que fazer, e eu fiquei só, de fato. No caso, estava... Na casa da minha sogra, com as crianças, isso. já estava. Exatamente. A bebê, ela tinha Um aninho. um aninho. Pois é, e aí Senhor, o que está acontecendo comigo? Né? Eu procuro seguir os teus caminhos, eu procuro ler a palavra, eu procuro ser um homem correto. Né? Por que está acontecendo comigo? Eu não mereço estar passando por isso. Esse era o meu pensamento. Né? E é incrível. E aí eu chorava, né? Esmurrava as paredes do banheiro, lá na hora que eu ia no banheiro. Foi terrível, assim. Mas é incrível como Deus começa a agir. Nas horas mais difíceis, é a hora que Deus age. Isso é mais do que certo. Eu lembro que nesse mesmo dia, eu estava só, aí chegou um acompanhante. Era uma enfermaria com 2 leitos, e aí chegou um outro acompanhante lá, um senhorzinho bem velhinho, lembro até hoje o nome dele, seu Fernando, e o filho dele vieram do interior, e o seu Fernando só dormia. Ele estava lá só dormindo, muito fraquinho, né? E aí eu comecei a conversar com o filho dele. Aí o filho dele, eu disse assim: qual é o problema do seu pai? Aí ele disse: meu pai tem linfoma. Sim. Qual é a chance de dois pacientes com linfoma se encontrarem no mesmo quarto? Entendeu? Começa logo aí. Hoje eu enxergo que era Deus falando assim: ó, você não vai ficar aqui nessa, Fernando, você vai ser curado. No dia da minha cirurgia, que o maqueiro chegou lá, aquela cena de filme, né? Você vai deitado e vendo as luzes passar assim, né? Pro centro cirúrgico. Sim. Aí quando eu cheguei no centro cirúrgico, que eu entrei naquela maca, sentei na mesa cirúrgica mesmo, né? Que é bem estreita, muito desconfortável. O médico já estava lá, o cirurgião, e aquela luz muito forte, e eu com os olhos fechados, né? E aí chegou, eu lembro como se fosse hoje, chegou uma enfermeira, pegando assim no meu braço: olha, vai dar tudo certo, viu? Não se preocupe não, que vai dar tudo certo. Aí eu abri o olho, quando eu abri o olho, ela carequinha, sabe? O cabelo tá nascendo agora. Aí ela disse assim: olha, eu estou voltando agora, eu estava de licença, eu também estava passando por uma situação dessa, e tô bem. Vai ficar, você também vai ficar bem.
como é que pode? Tudo assim muito rápido, né? O respirador parou de funcionar e o médico, o anestesista precisava usar o respirador, porque tive que ser entubado, né, para a cirurgia. E aí ele disse, o respirador está com problema, a gente precisa ir para outro centro cirúrgico. Aí ele me levantou. Na hora que eu estava indo para o centro cirúrgico, ele, não, peraí. Aí ele se abaixou, pegou aquela meinha, calçou no meu pé, de joelho, o médico fazendo isso. Aí me levantou, colocou um pano, porque estava muito frio. Era Deus cuidando de mim o tempo inteiro. Quando eu cheguei em casa... E é uma das coisas que eu, assim, agradeço a Deus, porque deu a sensibilidade para ele perceber tudo isso. Porque ele podia ter vivido tudo isso sem perceber esse cuidado, né? Assim, e ele teve a sensibilidade de sentir a presença de Deus nesses mínimos detalhes. Quando eu fui para consulta a primeira vez com a hematologista, a oncologista, né? Que foi a que prescreveu meu tratamento, a doutora Mabel, sou fantástica. Ela disse assim, você precisa, antes de fazer a quimioterapia, você precisa fazer uma biópsia da medula óssea, porque eu preciso saber a extensão da sua doença. As imagens mostram que ela está no seu tórax, mas eu não sei se ela está na medula. E aí eu tive que fazer. Olha, só tem um problema, esse exame só faz no hemócio. E eu recomendo que você vá o mais rápido possível, porque a fila é muito grande para fazer. E aí foi quando eu coloquei nas redes sociais que eu estava doente, porque até então eu não tinha colocado. Isso tudo em uma semana, tudo em uma semana. E aí eu coloquei nas redes sociais que eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida e tal, que eu ia me afastar das escolas, enfim. Até para dar uma satisfação para os alunos, enfim. E aí... assim, minutos depois eu recebo uma mensagem no direct do Instagram de um ex-aluno meu, ele dizendo assim, professor, eu vi sua postagem, eu queria dizer que se você precisar de alguma coisa no hemócio, conte comigo, viu? Meu Deus. Gente, ele tinha se formado, né? Ele era enfermeiro e ele trabalhava no hemócio. E aí eu disse assim, cara, eu não sei nem para onde ir, eu sei que eu preciso fazer uma biópsia da medula óssea. Ele, quem marca sou eu. Jesus, dá um livro, quem marca eu já sou eu. Ele tem que escrever. Aí eu preciso fazer essa biópsia. Ele vai fazer o seguinte, a fila realmente é grande e eu não posso fazer você furar a fila. Mas o que eu vou fazer? Eu vou conversar com uma minha amiga médica para ela tentar encaixar na hora do intervalo dela para fazer sua biópsia. E aí fique com o celular ligado, que qualquer coisa amanhã eu lhe ligo. Isso era uma quarta. Na quinta-feira, eu lembro como se fosse hoje, ele ligou para mim bem cedinho e disse assim, professor, você pode vir aqui? Eu conversei com a doutora, ela vai poder encaixar aqui, na hora do lanche dela, ela vai fazer sua biópsia. E assim foi. E aí o resultado saiu no dia que eu precisava fazer a quimio. Porque assim, para fazer a quimio eu precisava desse exame. E aí o meu medo será que vai sair a tempo? Né? Não, assim, praticamente na hora que eu entrei na sala saiu o resultado. Aí foi quando eu comecei o tratamento. Né? 45 dias do primeiro sintoma. Foram 18... Ele fez a primeira quimioterapia. Muito rápido, a gente, assim... Foram 18 quimioterapias, depois eu fiz mais 15 radioterapias. Eu também tive que... 15 radioterapia. 15 rádio. Depois da quimio. Todos os dias. E ao longo desse processo, a imunidade caía, né? E aí tinha que ficar... Era um bebê, recém-nascido. Né? Os neutrófilos, 132 neutrófilos. A pessoa tem que ter 3.000. E como foi? Fala um pouco pra gente das quimioterapias, né? Que realmente desgastam ou me levam você a... no tratamento, né, dessa doença. A primeira coisa... Para a gente em detalhes como é que é o tratamento, né, na quimioterapia. A primeira coisa que eu vou falar é até para se alguém estiver passando por isso, ou vai passar por isso, né, é interessante saber de algumas coisas. Primeiro é que não é uma sentença de morte. O câncer não é uma sentença de morte, ele já foi uma sentença de morte, ele não é mais. Né? A medicina evoluiu muito, né? Os prognósticos estão cada vez melhores. Né? Se for diagnosticado cedo, melhor ainda, né? A quimioterapia não é tranquila, de fato, né? Principalmente o primeiro ciclo que você ainda está se adaptando. Eu lembro que eu vomitei, eu passei mal,
né? Eu sentia muita dor no estômago, tive mucosite, né? Inflamação na mucosa da boca e tal. Mas aí você vai aprendendo, né? Uma nutricionista passa, ó, vai se alimentar disso, corta isso. A odontologista, né? A odontóloga faz a laser terapia, aí você melhora, aí você vai se adaptando. E aí você vai entrando num universo que eu não conheci, mas você vai se adaptando ao universo oncológico. Vai fazendo amizades, né? Vai conhecendo outras pessoas que estão passando pela mesma situação, que estão indo para lá só para as consultas, porque já terminaram, isso dá um ânimo para você. Né? E assim, a importância da rede de apoio, né? A gente precisou ir para casa da minha sogra, Sim, né? Lá eram 3 quartos. E eu me lembro assim, ele estava no hospital, internado, e foi uma força-tarefa, né? Era um quarto da minha cunhada saiu de casa, ela ia casar e saiu de casa antes do previsto, para ceder o espaço para a gente, que a gente tinha 2 filhas. Ele precisou ficar no quarto reservado, porque nesse período de químio, realmente, é muito delicado, ele não queria que as meninas vissem ele tão debilitado, né? Era difícil. E eu me lembro que foi assim, num piscar de olho, tudo aconteceu, porque a gente Foi tinha, rápido. né, pessoas assim do nosso convívio, né, amigos verdadeiros, porque mesmo infelizmente na pandemia a gente acabou se distanciando, foi inevitável, né, mas assim Deus preparou aquelas pessoas que até hoje, né, são pessoas que a gente sabe que pode contar, né, pessoas, amigos da igreja, a família. Me lembro que a gente precisou mudar algumas coisas, assim, e sempre as pessoas apoiando. Eu lembro que eu fiz rifa, tu lembra, amor? Porque querendo ou não mexe com o financeiro, né, ele se preocupava muito, a questão da licença, do INSS. Demorou a sair, mas assim, a gente percebeu a mão de Deus em tudo. Porque Nunca faltou nada. Nunca faltou. Eu me lembro do nada, um familiar, né, dele chegou com um monte de fruta, verdura. Eu disse, meu Deus, assim, Deus foi cuidando dos mínimos detalhes, né, de uma forma Tu assim, tinha feito uma pergunta e eu acabei de lembrar agora que eu não respondi. Como foi falar para minha filha isso? A Giovana, a Mariana não tinha entendimento, né? Mas a Giovana já tinha, o quê? 8 anos. Então ela já tinha noção das coisas. Mas uma coisa que eu sempre deixei bem claro, assim, ela soube desde o começo o que eu tinha. Até hoje ela sabe, assim, sabe dos detalhes. O papai teve câncer, ela dá nome para a doença, né? E o papai foi curado do câncer. Entendeu? O papai, óbvio que eu não falo, o papai tem uns carocinhos aqui no peito, mas o papai tá tratando, né? O remedinho que o papai tá tomando. Ó, tá vendo? O cabelo do papai tá caindo, ó, porque ele é muito forte. Então, ele tá derrubando o cabelo, mas ele também tá matando o carocinho que tá aqui, né? E aí ela foi vendo melhorando, né, e tal. Então, não foi tão trágico para ela, né? A gente procurou, assim, falar de uma forma lúdica, que não fosse tão pesada, mas ao mesmo tempo não omitir a situação. Então ela é ciente de tudo que aconteceu, né? Até hoje, às vezes, ela, papai, você tá bem? Ela me vê assim, dor de cabeça, você tá bem? Ela tem essa preocupação. É um trauma que ficou, claro, Sim. né? Não tem como não ter ficado, né? Mas, tipo assim, porque uma filha de 1 ano, né? Uma Guerreira, de né? 8. E 2 que idosos, a né? Porque os meus pais são Sim, idosos. e ainda não estava na sua casa, né? Querendo ou não, a casa traz esse ambiente de meu lar, né? Sim. Minhas coisas. Que a força do que o Espírito Santo te deu. Pronto, foi só ele. Só ele Quando eu mesmo. paro, eu me lembro, né? Hoje eu tô na terapia, né? Assim, primeiro o Senhor na minha vida, mas acredito que Ele usa as pessoas, usa os profissionais, né? E às vezes quando eu paro e me lembro, eu digo assim, Senhor, vale, eu passei por tudo isso mesmo, né? Eu fico sem acreditar, porque eu tinha que ser forte para Ele, né? Eu me lembro, o primeiro ciclo foi o mais difícil, mas eu disse, pronto, agora a gente já sabe como é, os próximos vai ser melhor, em nome de Jesus. Eu sempre tive essa perspectiva de muita fé, né? Eu acredito. No mundo humano eu enxergava como positivismo, mas não, eu reconheço que é fé, e a fé move o coração de Deus, né? Então, assim, eu me lembro de tomar banho chorando, Senhor, me ajuda a ser forte para as minhas filhas, para o meu esposo, né? A minha sogra, o meu sogro, por diversas vezes. Foi muito difícil para eles ver o filho deles assim,
né? Mas foi o cuidado de Deus em cada detalhe, né? Era realmente recorrendo ao Senhor. Senhor, sozinho eu não consigo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí, na hora de dificuldade, ia lá nos grupos de oração. Porque Me fez meu lembrar refúgio. também muito do que a gente passou com a minha irmã, né? E você coloca na prática o versículo de orar incessantemente, orar sem cessar. É nesse período que Deus coloca que realmente a gente tem que orar sem cessar, né? E é o Espírito Santo ali, você ligado constantemente. Porque E assim, e outra coisa que faz parte de mim, né? Eu aprendi muito lendo a gratidão, né? Você enxergar motivos para ser grato todos os dias. Eu sou muito obrigada porque eu tenho uma família, né? Eu tenho um Senhor na minha vida, que é o Senhor que me fortalece. Então, assim, a gente ia enxergando, olha, Deus abençoou com isso, olha, deu certo isso, vamos começar a escrever, vamos... Preciso fazer essa pergunta de uma forma, sendo sensacionalista, de uma forma. Porque às vezes a gente conversa sobre isso, tipo assim, e se eu perder a Rebeca, como é que vai ser a vida? A gente, de alguma forma, tenta organizar, não, eu queria que as crianças ficassem, porque assim, depois que a gente vira pai, a nossa preocupação é outra, né? Eu queria que meus pais ficassem com a mãe dela, né, que vai ter o pai para o apoio. E assim, o que é que vocês já pensaram? Se pior acontecer comigo, como é que vai ser? Vocês chegaram a pensar nisso, a planejar como é que seria? Ou vocês... Eu lembro que um dia ele pegou, vem cá, aí me deu todas as senhas do banco, das coisas. Eu disse, homem, não precisa disso, não. Eu de verdade, em todas as de situações. verdade, eu não Ela não falava sobre isso. eu não pensei. Eu acho que uma vez eu falei. Acho que foi esse dia aí. Foi nesse dia. Né? Eu falei, olha, se precisar de alguma coisa, tá aqui tudo. Ó, se tiver que pagar a conta, tá aqui, né? Mas a gente já conversava sobre isso antes. Então, tipo, se você for casar de novo, procura um homem de Deus na sua vida, né? Era tipo isso. Então, era um assunto que, durante o tratamento, a gente procurava priorizar outros assuntos. Uma vez perdida, eu acho que comentei sobre isso, né? Porque poderia acontecer, de fato, né? Negar isso não faz sentido. Mas eu acho que a gente estava tão focado de que ia dar certo, de que o Senhor estava abençoando, né? Estava vendo a mão de Deus agindo em cada momento, né? Quando eu estava na metade do ciclo do tratamento, eu repeti os exames e já tinham, dos 4, só tinha um. Mas isso me deu um ânimo, assim, sabe? Eu saí daquele hospital, assim, pulando de alegria, né? Porque eu tinha 4 nódulos, um de 6 centímetros. 3 foram embora, não tinha mais nenhum. E o de 4 virou 2. Então, e a médica disse, olha, é possível que você já esteja em remissão. Só que a gente tem que continuar o tratamento. Entendeu? Então, aquilo me deu... Foram quantos? 18? Foram 18 químios, sabe? 6 ciclos, né? Detalhe, né? Cada 18 ciclo químios era e 18 chances da tua fé sendo fortalecida, né? Porque tu falou que na primeira... A primeira Revolta foi terrível porque era tudo muito novo, ninguém sabia. Eu passei muito mal. Mas, assim, todo ciclo tinha os vômitos, tinha tudo, mas ele já sabia, né? É só o primeiro dia, porque eram 3 dias seguidos, né? As infusões eram 3 dias. Aí o primeiro dia eu tomava muitos medicamentos. Aí realmente eu sentia mais efeitos, mas os outros eram mais tranquilos, né? Mas eu acho que o Senhor foi agindo o tempo inteiro, assim, eu sou um milagre. Eu tenho noção disso, né? Mas eu vivenciei milagres diários. Entendeu? Todo dia era um milagre. Todo dia eu via alguma coisa, né? Eu colocava na TV para assistir uma pregação, eu via muito o pastor Hernando Dias Lopes, né? Eu gostava muito. E eu acho que isso ajudou muito, né? A ocupar a mente. Porque o câncer, ele traz consigo a doença física, né? Mas traz o psicológico, ele mexe muito com o psicológico, o medo. Eu né? consegui fechar ciclos durante a doença. Eu tinha há um tempo finalizado assim, tinha concluído a escrita de um livro, né? Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de editar, de fazer uma capa, né? Até porque essa parte de diagramação é muito caro, né? Essa parte editorial é muito cara.
Mas eu disse assim, eu estou com tempo, eu vou estudar isso. E aí estudei diagramação, editoração, sabe? Fiz a capa do meu livro junto com a minha filha, né? E consegui, no dia 31, né? No último dia do ano, de 31 de 2021, eu consegui publicar o meu livro. Eu publiquei inicialmente com e-book, né? Mas aí depois eu publiquei ele físico, a versão Quer ver física. esse outro aí? Vamos trazer. Eu esqueci de trazer. Vamos disponibilizar eu para o vou trazer. Ministério, viu? Para abençoar. É um livro sobre criacionismo científico, né? Um livro, assim, não tem como você explicar a criação à luz da ciência, mas eu acredito que existem algumas evidências, né, no livro de Gênesis, né, ligadas à ciência. Então, não é tentando explicar, porque quem sou eu para tentar explicar, mas existem evidências interessantes. Aí eu escrevi nessa linha, né? E eu consegui fechar esse ciclo durante. Eu acho que em outra situação eu não conseguiria finalizar. Né, Então, seu teve lado, as coisas boas teve também. muitas, né? Durante a pandemia, a Mariana, até um ano, ela não tinha contato com outras pessoas. Né? Ir para casa da minha sogra foi assim um renovo para a gente enquanto família. E Ela para eles também, né? Os meus pais. Então assim. Teve contato com a neta que não tinha. Foi um ano em casa, sem conhecer a neta praticamente. Então teve as E eu coisas lembrei boas. aqui agora do dia que começou a cair, né, os cabelos, e ele disse assim: filha, tá na hora de raspar, porque já tá me incomodando e tal. E aí, até no Instagram dele tem um vídeo que Quem raspou foi a foi a Giovana. Giovana, né, participar do processo, e foi muito emocionante, assim. Com certeza isso está formando a fé dela, né? Sim. Isso fala muito do Senhor para a vida dela. Tenho certeza que vocês vão colher dia a dia frutos de bênção na vida dela. Com certeza. Especificamente para a área dela, né? Como foi, tipo assim, você vê, acho que imagino que ele chegou no pico lá da fragilidade, não sei se os cabelos caíram, não sei se perdeu peso, deve ter, não chegou a perder. Peso nem tanto, mas os cabelos foram embora, não ficou nada. Pelado total. Como foi para ver assim, teu marido teve algumas crises de dores, de tipo assim, como foi para tu ver ele Homem que sempre estava querendo controlar tudo, né? Que a gente tá Eu também sou controladora, sou Marquele. Em relação ao controle. fragilidade, acho que a mulher sempre tem a figura do homem como o provedor, o protetor da casa. Como foi para ver o teu marido naquela situação, assim? Assim, como eu disse, eu queria ser forte na frente dele, né? Mas por trás dele eu me derramava em lágrimas na presença do Senhor. Só o Senhor. Né? E corria atrás das pessoas. Gente, não tá fácil hoje. Né? Tinha época que as meninas... E na pandemia, porque assim, começou a voltar às aulas, presencial, híbrido, né? E aí a gente ficou, não é bom que volte agora, porque se voltar, vai para a escola, vai adoecer e vai trazer a imunidade dele fraca, ele vai adoecer, né? Então, assim, ver ele doente foi muito difícil, mas eu tinha certeza de que ia dar tudo certo. Né? O Senhor, ele cuidou do meu coração nesse sentido de, tipo assim, eu sempre dizia, vai passar, lembra, amor? A frase que eu mais ouvi. Era a frase que eu dizia, vai passar, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Então conta pra gente, então, como foi, digamos, o dia D, né? O dia que vocês, depois de todo esse processo de quimioterapia, radioterapia, como foi descobrir que Chegou na remissão, né? que o câncer estava em remissão, como foi pra gente, como foi esse momento, né? Eu sonhava com aquele sino que tem lá no ICC. Vocês já ouviram falar naquele sino? Quando você termina o tratamento, você toca o sino, né? Eu ia pra lá, um dia eu vou tocar esse sino. Um dia eu toco esse sino, né? E aí foi em maio, né, do ano seguinte que eu consegui finalizar o tratamento. Quando eu finalizei o tratamento, fizeram uma tomografia do tórax, ele estava bem pequeno. Aí o médico falou que era uma massa residual, que é como se fosse uma fibrose, uma cicatriz que ficou, mas que não necessariamente tem atividade, né? Então, eu ainda passei um tempo, de maio a mais ou menos agosto, para poder fazer o PET scan. Só o PET é que ia determinar se de fato eu estava em remissão. Então eu passei aí de maio até agosto aguardando.
Mas, durante esse período, não. A minha imunidade foi melhorando, as células, né, de defesa foram voltando ao normal e eu comecei a sair. Filho, vamos no zoológico com as meninas, vamos pra praia, vamos... Comecei a... Né, a minha médica disse, olha, coma o que você... A imunidade voltou ao normal, vá comer o que você gosta, vá curtir. Né? Mas eu já tinha certeza, assim, que eu estava bem, sabe? Que eu estava em remissão. Mas sempre veio aquela aflição de fazer o PET, né? E o PET acusar alguma coisa e ter que voltar tudo de novo. Porque corria esse risco, né? E aí, em agosto, eu fiz esse PET scan, né? Analisando a cronologia. Começou em 2021, né? Fiz o tratamento, terminei em maio de 2022 e em agosto de 2022 eu fiz o PET. Aí, quando saiu o PET, lembra? Filha, saiu o resultado. Vamos pegar a nossa bênção. Ela falou desse jeito. Aí, colocou as meninas no carro e a gente foi lá para o hospital, né? Buscar o exame. Quando eu peguei o exame, abri, eu já me dei de cara com o nódulo do tórax. Na mesma hora, assim, baixou, assim, desânimo, sabe? Oh, meu Deus, tá aqui. E acusou lá, né? Linfonodomegalia, 2 centímetros, não sei o quê. Eu só vi aquilo no exame. Aí ela, não, vamos falar com a médica, vai que é assim, não sei o quê e tal. Aí eu, não vou incomodar a médica não e tal. Não, manda mensagem para ela. Aí eu, tá bom. Aí eu bati uma foto do laudo e mandei para minha médica. Ela, geralmente ela demora a responder por conta das atividades dela, mas dessa vez ela respondeu praticamente instantaneamente. E aí ela, pode comemorar, né? Remissão. Aí ela disse, né? Essa massa que captou, tá a captação muito baixa, então você tem isso aí, toda vida que você fizer esse PET vai acusar essa captação, mas ela não quer dizer que o tumor está em atividade. É uma cicatriz que ficou. Né? E, de fato, eu repeti esse ano o exame, né? E ficar sendo acompanhado. Tem que ficar sendo acompanhado, né? E aí, a cada 3 meses eu estou lá no ICC. E aí eu repeti o PET desse ano e estava lá de novo a massinha lá. Mas, de novo, com a captação, inclusive, mais baixa do que a anterior. E aí fica a dica, né? Não olhem resultados de exames e nem pesquisem em Google, só o médico. Sim, exatamente. Exatamente. Mas assim, é um alívio tão grande, sabe? Assim, uma sensação de recomeço de fato, né? Eu acho que eu passei eu costumo dizer, eu acho que eu me converti de fato durante esse processo. Eu me tornei crente de fato durante esse processo, né? E eu tenho procurado viver o que o Senhor quer para minha vida depois desse processo. Então, tem um livro que inclusive eu ganhei de presente da Ju, do nosso PG, né, que era Elizabeth Elliot, né, que é justamente o sofrimento nunca é em vão. E é exatamente isso. O sofrimento é doloroso, é difícil, né? Mas ele tem um ensinamento, tem alguma coisa que você pode tirar de proveito ali, né? Hoje eu enxergo, eu estava até conversando com ela ontem, que eu tenho percebido que várias pessoas do nosso convívio têm recebido diagnóstico desse tipo e têm procurado a mim, né? Como é? Me explica aí, para onde é que vai? Qual é o médico que eu tenho que procurar? Então, Deus tem me usado por meio desse momento difícil para abençoar outras pessoas, né? Por meio de informação e tal. Então, eu acho que tem um lado bom. Foi muito difícil, né? Mas hoje eu estou colhendo, assim, bons frutos disso, né? De amadurecimento espiritual, né? E tenho conseguido ajudar outras pessoas de alguma forma. E a vida de vocês já voltou ao normal? Vocês voltaram para casa? Já. As crianças? Assim, estar, né, na casa dos pais dele foi muito bom, né? Porque foi o apoio imediato, mais nada como a casa da gente, né? Em maio mesmo, quando ele finalizou... O presente de aniversário da Giovana. Foi, a gente alugou uma casa de praia, fomos, né? E aí preparamos tudo, agradecendo. Casando de novo, foi? Foi, ele fez uma surpresa pra mim. Renovação dos votos. Em maio, foi uma bênção, assim. A gente já voltou, já tá com tempo. E tem sido um renovo pra cá, pra igreja, né? Assim, a gente vinha até conversando. Foi o melhor presente de 2023, foi vir pra cá. Foi, porque eu acredito, assim, que
esse problema de saúde dele foi um dos propósitos, né, que Deus usou na vida da nossa família para a gente chegar na IBF. Foi um... Ele pode até detalhar isso, porque a gente vinha conversando sobre isso esses dias, né? Que não foi só propósito de testemunho, né? Foi propósito de mudança de vida mesmo, né? De vida mesmo. Visão teológica. O que é que não dou uma relação de vocês? Depois de vocês casados há muito tempo, né? Passaram pelo melhor momento da vida, de desconstruir uma família, 2 crianças, e depois passar por tudo isso tão jovem, né? Assim, a gente imagina uma doença que, sei lá, que você não vai passar, você não imagina. Então, a relação de vocês hoje, depois disso tudo que vocês passaram, como é que ficou? Ficou melhor. Eu lembro que ele tinha muito medo, porque o processo de quimioterapia, radioterapia, mexe com a questão da masculinidade, né? E ele, filha, como é que vai ser? Eu disse, homem, relaxa, deixa a coisa acontecer. E eu digo muito pra ele, assim, eu enxergo hoje que o nosso casamento, né, foi fortalecido. Né? Eu posso dizer, assim, claramente que eu tenho a certeza, quando eu olho para trás e vejo assim, ele me levou para casa da mãe dele, foi a forma dele de demonstrar o cuidado comigo, né? Ele queria que eu tivesse um apoio, né? Hoje eu enxergo a forma dele demonstrar o amor dele por mim, né? Ele sabia que ia ser difícil, ele tinha mais noção do que eu, de tudo, né? Eu acho que a fé foi fortalecida e junto com a fé fortalecida, nosso relacionamento foi fortalecido. Eu vejo muitas pessoas assim passando por situações, casamentos, né? De que realmente é difícil, não tem como negar, né? Você vê a pessoa doente, mas eu sempre busquei realmente pensar por esse lado. Senhor, tem propósito. Confirma aí o nosso coração e aguardando e confiando, vivendo um dia de cada vez, né? Literalmente. Um dia de cada vez buscando o Senhor, com todos eles. Se emocionar muito com a história de vocês, né? Para a gente caminhar pro final do nosso podcast, eu queria que o Giovanni, o que é que ele diria agora para a Ariderma, né? Depois que vocês passaram, ela sempre lá do teu lado, o que é que tu diria agora para ela, uma declaração, mas abre teu coração aí e fala pra gente o que é que você diria. Eu acho que eu sempre falei isso para ela. Se o Senhor não tivesse usado ela na minha vida durante esse processo, eu não teria conseguido. Então ela era o Senhor Jesus do meu lado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, talvez por isso, né, o nosso relacionamento, o nosso amor só melhorou, aumentou, fortaleceu, né? E eu lhe amo muito, você sabe disso, né? E quero continuar saudável para continuar cuidando de você, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família. E é isso. Eu amo você demais. Amém. O que é que a Ariderma virou para esse homem forte aí, depois de tudo que ele passou? A oportunidade, diga para ele aí aquilo que você sente por esse homem. Eu tenho muito orgulho, né? Assim, orgulho do homem de Deus que eu tenho do meu lado, porque ele podia ter desistido. Tem muitas pessoas que é muito difícil, né? Mas ele encarou, né? Eu tenho muito orgulho do homem que você é. Eu não sou uma mulher perfeita, não sou uma esposa perfeita, não sou uma mãe perfeita. Eu busco todos os dias, né? Na presença do Senhor. Os desafios são grandes. Ser dona de casa, né, abdicar de uma profissão não é fácil, mas Deus tem que confirmar todo dia que eu estou no caminho certo, né, por nossa família, por você, então assim, porque você merece, né, eu lhe amo muito também, eu tenho fé em Deus que o Senhor está preparando sempre o melhor para a gente, eu falo muito para ele que ele tem muito potencial. Essa semana ele participou de um seminário em nível nacional. E eu digo muito para ele, você vai muito longe, porque o Senhor tem muitos planos, né? E eu tô aqui do lado para aplaudir sempre. Glória. Te agradece demais pela presença de vocês. Vocês nos emocionaram de verdade com a história de vocês.
Espero que a história de vocês inspire outras pessoas, né, que de alguma forma passaram ou vão passar por isso. E a gente agradece de coração por vocês terem Maravilhoso demais o aberto o tempo, coração. gente. Muito pra obrigada gente. também por a gente ter conhecido vocês, né? A igreja está crescendo e Deus abre as portas assim para a gente conhecer irmãos tão maravilhosos que nos fortalecem tanto na nossa fé, né? E o propósito aqui do nosso programa aqui, né, é realmente fortalecer, edificar a igreja, o crescimento da igreja, fortalecimento da fé, e Deus tem usado a vida de vocês. Amém. A gente agradece demais, né? Fomos surpreendidos com esse convite. Ficamos com friozinho na barriga. Ai, mas tiraram de letra, foi perfeito. Mas realmente é como a gente dizia, né? Ele tem propósito, Deus tem propósito, então vamos. Um testemunho. É uma forma de testemunhar, né? A presença de Deus. Então, assim, a gente agradece demais. E estamos aqui para servir ao Senhor através, né, desse testemunho das nossas vidas. A gente agradece também vocês que ficaram aqui até o final desse segundo episódio da série Votos. No próximo episódio a gente vai falar de uma história também tão emocionante Sim. quanto a de vocês, né, Rebeca? Dá um spoiler aí do que vem No por aí próximo no terceiro episódio. No próximo episódio e o último, a gente vai conversar com o casal, e o tema vai ser Até que a Morte nos Separe. E aí, o que é que vem por aí? Né? Então, fiquem atentos Fiquem aí. atentos no próximo episódio. A gente agradece vocês que ficaram até aqui. Deus abençoe. E é Obrigado, isso. gente. Tchau, tchau.